Oi galera, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim dividir mais uma história com vocês. E essa história, infelizmente, é uma história bem triste. Teve um final feliz, mas foi uma situação muito complicada, aonde eu vim a perder a guarda das minhas filhas para um programa aqui do governo americano chamado Department of Social Service, ou seja, DSS, que é um programa, é um departamento do governo onde ele toma de você as crianças se ele sentir que você não é apto para tomar conta delas. Então, se liga nessa história. Para quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, aperta o sininho para quando vocês receberem mais vídeos, vocês serem notificados. E quando eu terminar de contar essa história, se vocês quiserem deixar o seu comentário, me dar a sua opinião do que vocês acharam de tudo isso, eu tenho certeza que eu vou responder vocês e eu agradeço de coração e muito obrigado. Vamos lá? Então tá, gente, em 2005, quando eu cheguei aqui com as minhas filhas, antes de eu ir para o Brasil, eu tinha um namorado que nós já namorávamos há 3 anos e inclusive eu era noiva desse rapaz. Fui para o Brasil, fiquei 5 meses no Brasil, era suposto ele ter ido para o Brasil, ele acabou desistindo. E com todas aquelas coisas que aconteceram, que eu resolvi, que eu não me acostumei com o Brasil, peguei minhas crianças e voltei para os Estados Unidos. Logo que eu cheguei aqui, eu e esse rapaz e minhas filhas, nós todos estávamos morando no mesmo apartamento, inclusive um primo dele. Só que nesse meio tempo, enquanto eu estava no Brasil, ele arrumou uma outra pessoa, se envolveu, se apaixonou, então ele não foi homem suficiente para chegar até a mim e terminar aquele relacionamento. Ele estava tentando engambelar as duas, eu e a outra pessoa. Mas o que aconteceu? Com 2 crianças, tudo se tornou mais difícil, não eram filhas dele. Então, quando eu cheguei aqui, o nosso relacionamento se desgastou bastante e ele se tornou uma pessoa muito agressiva. Me recordo que um dia antes da bomba explodir, tivemos uma discussão onde ele me deu uma mordida muito forte no meu braço e uma mordida muito forte na minha perna, onde eu fiquei com as marcas, fiquei com os braços e as pernas roxas por causa da mordida desse rapaz. E no outro dia, pela manhã, eu decidi que eu não queria mais aquilo e que eu ia achar outro lugar para que eu morasse com as minhas filhas. E eu saí, dormi fora, voltei. Eu me recordo que quando eu estava pegando as minhas coisas para sair do apartamento juntamente com as minhas filhas, eu e ele começamos a discutir no quarto. E infelizmente, ele me deu uma joelhada no meu estômago, ocorreu uma agressão física e eu desmaiei. Eu acredito que no momento que eu desmaiei, ele entrou em choque, ele ficou muito desesperado e ligou para a polícia logo de imediato. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas a polícia aqui, ela chega muito rápido quando alguma coisa acontece e você liga. Geralmente eles tentam dar um prazo de 2 minutos a 5 minutos para um policial estar na porta da sua casa a partir do momento que você liga, fazendo uma queixa ou dizendo que alguma coisa aconteceu. Eu vou ser sincera com você, eu acho que tinha um policial e uma ambulância lá na porta, porque quando ele ligou, eu nem me lembro, foi tudo tão rápido. Então o que aconteceu? Ele ligou para a polícia e disse que eu havia tentado tirar a minha vida e que eu estava desacordada. Quando a polícia chegou lá, eu me lembro que estava uma muvuca, uma barulhada, e chegou a ambulância, e chegou a polícia, e eu estava bem debilitada, porque eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo com aquela bagunça toda. E eu me lembro que eu fui colocada na ambulância e eles me deram um remédio. Aquele remedinho eu apaguei. Ok, quando o meu ex-namorado disse para a polícia, quando ele ligou para a polícia, ele disse que eu havia tentado tirar a minha vida. Por isso que eu estava passando mal. Quando isso acontece aqui dentro dos Estados Unidos, ou seja, a partir do momento que você tenta tirar a sua vida, você não é qualificado
para cuidar de menores. Então, como eu tinha 2 filhas, eu não poderia cuidar de 2 crianças, sendo que na realidade eu estava tentando tirar a minha própria vida. E de imediato, assim que eles chegaram lá, que o meu namorado disse que eu havia tentado tirar a minha vida, juntamente já chegou o departamento social de ISS, do Departamento de Serviços Sociais, já chegou e já pegou as minhas filhas e tirou de imediato de mim. Quando eu cheguei no hospital, devido ao remedinho que eles me deram dentro da ambulância, eu me recordo que eu acordei, eles já estavam, no meio daquela confusão, eu já estava entubada. Eles haviam colocado uma intubação dentro de mim e eles estavam jogando carvão dentro do meu estômago para que eu pudesse tirar o veneno que eu haveria ingerido, conforme aquele namorado disse que eu havia tentado me matar tomando um veneno que nem ele sabia o que era. No desespero do hospital para tentar salvar a minha vida, a primeira coisa que eles fazem aqui, se eles souberem que você ingeriu alguma coisa, é jogar carvão dentro do seu estômago para que você possa, de uma certa forma, eliminar o efeito do veneno. Bom, me recordo que acordei e fiquei bem apavorada com todas aquelas coisas que estavam acontecendo e havia um policial perto de mim. E ele começou a me interrogar ali mesmo, por que eu havia tentado tirar a minha vida. E eu confesso para vocês que eu nem sabia o que ele estava falando. Porque foi tudo muito rápido. A partir do momento que a polícia chegou lá e ele falou que eu estava zonza, que ele avisou que eu estava tentando tirar a minha vida, eles já me deram um comprimidinho na ambulância mesmo e ali eu apaguei. Bom, eu me recordo que eles me perguntaram, os enfermeiros me perguntaram o que eram aquelas marcas que eu tinha no meu corpo. E eu disse que tinham sido mordidas que eu havia levado do meu namorado na noite passada devido a uma discussão que a gente teve. E quando eles me perguntaram se eu tinha tomado veneno, é óbvio que eu disse que não. Mas continuando, muito tarde, a partir daquele momento que o DSS, o Departamento de Social Service, já havia tomado as minhas crianças, ali começou uma luta onde eu teria que provar que eu não tinha tentado tirar a minha vida. E isso não acontece simplesmente com palavras. E nem acontece de um dia para o outro. Quando os meus patrões foram notificados que eu estava num hospital porque eu havia tentado tirar minha vida, de imediato eles entraram em contato e não acreditaram nessa versão pelo fator de como eles me conheciam. Eu cuidava das crianças deles. Os meus patrões entraram em contato com esse departamento e automaticamente pegaram a custódia das minhas filhas temporariamente até que toda essa bagunça, toda aquela situação se resolvesse. Ou seja, quando eu consegui provar que eu não havia tomado nenhum veneno, saíram todos os resultados dos meus testes de sangue, todos os exames que foram, não me lembro exatamente, mas todos os exames que foram possíveis para provar que eu não tinha nenhum tipo de veneno que podia ser feito, foram feitos. Só que somente aqueles papéis não me davam o direito de eu ir lá e pegar as minhas crianças. Então, o que aconteceu? A minha patroa pegou minhas crianças e levou para casa dela. E ali começou a minha luta. Começou a minha luta com as cortes, porque para mim conseguir pegar a guarda das minhas filhas novamente, eu teria que ir numa corte e conversar com uma juíza, apresentar todos os meus documentos do hospital, que eu não havia tentado tirar a minha vida, e nisso, dependendo da decisão da juíza, ela devolveria minhas crianças. Mas durante esse período que eu estava esperando a corte acontecer, eu não poderia nem mesmo ver minhas crianças ou aproximar das minhas filhas pela distância de 1 milha. Se eu passasse perto delas, que fosse menos de 1 milha, e eu fosse pega, eu estaria em seríssimos problemas. Então aconteceu que eu fiquei 1 mês sem poder ver as minhas filhas até o dia da última corte.
Eu tive uma corte onde eu apresentei o caso, que foi logo 2 semanas depois, e 1 mês depois eu tive a última corte, aonde eu apresentei todos os meus documentos para a juíza, e durante a corte eu provei para ela que em nenhum momento eu tentei tirar a minha vida e que eu queria minhas crianças de volta. Ou seja, a juíza me deu a guarda das minhas crianças de volta, mas com uma condição, que durante um período de 6 meses, as minhas crianças iam ser monitoradas pelo aquele mesmo sistema, para ter certeza de que realmente elas estavam salvas e que eu não teria chance de fazer nada de errado contra a minha vida, prejudicando as minhas filhas. Ou seja, durante 6 meses, minha mãe teve que se mudar para os Estados Unidos, na realidade não se mudar, mas ficar aqui comigo e estar sempre com as minhas crianças, porque esse sistema de social service, eles nunca avisavam. Eles apareciam na sua casa a qualquer hora e ali eles investigavam onde você estava morando, elas queriam saber o que elas estavam comendo e como que estava sendo a vida delas. Ou seja, aquelas 2 mulheres chegavam na minha casa, sentavam com as minhas crianças, brincavam com as minhas crianças e ali elas tinham conversas. A mamãe é boazinha, a mamãe bate quando a mamãe tá nervosa, como que a mamãe trata vocês? E ali com o caderninho, tudo anotando, para ter certeza de como é que era o meu comportamento. Então, elas estavam tentando investigar como era o meu comportamento perante as crianças. Ou seja, eu perdi minhas crianças para o governo por 1 mês, e quando eu recuperei minhas crianças, eu fui durante 6 meses extremamente monitorada para saber como estavam as minhas crianças vivendo, sendo cuidadas e em que tipo de ambiente elas estavam vivendo. E nesse meio tempo eles estavam de olho em mim para ter certeza de que eu não faria nada de errado. Porque se eu viesse fazer algo de errado nesse período que eu estava sendo monitorada, com certeza eu perderia minhas crianças de vez, e eu não sei nem qual seria o fim delas aqui, não sei nem para onde elas iriam. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui provar que eu não havia feito nada de errado e que eu não tinha nenhuma intenção de tirar minha vida. Recuperei minhas crianças e aquele sistema me deixou em paz depois de 6 meses. Ou seja, essa é a minha história de como eu perdi minhas crianças para o governo americano durante 1 mês. Oi, galera! Então é isso, vocês hoje conheceram mais um pedacinho da minha história aqui nos Estados Unidos. Infelizmente eu passei por essa situação em 2005, mas eu tenho um Deus em cima de mim que não me desampara e que não deixa nada me abalar. A turbulência pode ser grande, a tempestade pode ser grande, mas quando Deus está contigo, o seu mundo não é desamparado e você não cai por terra, pode ter certeza. Muito obrigada a todos que assistiram, me dê sua opinião. Foi um final feliz, como todas as minhas histórias, graças a esse Deus que está em cima de mim. Obrigada, galera. Amo vocês.